Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos sobre energia e vetor de Point. A energia armazenada no campo elétrico, como a gente já viu anteriormente, ela é a integral de volume da densidade de energia elétrica. Então é só você voltar em aulas anteriores que você vai ver isso daí. Nós vimos que a densidade de energia elétrica ela era meio vezes a densidade de carga na posição R vezes o potencial na posição R. Se eu multiplicar o potencial em cada posição pela densidade de energia, multiplicar por meio, isso vai dar a densidade de energia. Então a gente mostrou isso, né? Então daqui a gente tira que a energia elétrica, a energia armazenada no campo elétrico, como a gente viu lá nas aulas de eletrostática, ela vai ser metade da integral. E aí a gente pode usar aqui a lei de Gauss, né? Então, num dia elétrico, a lei de Gauss, ela diz que o quê? Que a densidade de carga numa certa região é o divergente do deslocamento elétrico. Então, isso daqui vai ser igual ao divergente do deslocamento elétrico vezes o potencial na posição R, ok? E aí eu vou integrar isso aqui no volume. E agora eu posso fazer uma integração por parte. Existe uma identidade vetorial que diz que o divergente de uma função escalar vezes uma função vetorial fica derivada do primeiro, no caso a gradiente, pelo segundo, né? Ou seja, escalar segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que no caso é o divergente. E aí eu posso escrever então que o divergente de D vezes a função escalar em R é o que? O divergente da função escalar vezes o vetor menos o gradiente da função escalar o vetor. Aí eu posso substituir isso lá. Então a energia elétrica ela vai ser metade da integral do divergente da função escalar vezes o deslocamento elétrico, isso vezes esse produto aqui, né? Desculpa. Então fica isso aqui, integral de volume, e aí menos meio, né? Só substituir isso aqui, né? No lugar disso aqui. Integral de volume de gradiente da função escalar divergente de integro isso no volume. Ok? Bom, quando a gente está fazendo calculando a energia, né, onde eu tenho certo campo, o que está fora não me interessa, é como se fora não existisse campo nenhum, né? Então eu posso integrar até o infinito. O que me interessa é só aquela região onde eu tenho os campos ali. Eu considero que no resto do espaço o campo é zero, porque eu não quero a energia total do universo, eu quero a energia daquele meu sistema. Então eu posso estender o meu volume até o infinito, posso pensar numa esfera infinita, né? De tal maneira que isso aqui seria... Aqui eu posso usar o teorema da divergência, né?
E pelo teorema da divergência, eu tenho que a integral disso aqui, integral de superfície, na superfície de uma esfera infinita, ela vai dar o quê? Bom, isso aqui é igual a isso aqui, né? Teorema da divergência. Então, deixa eu colocar aqui para ficar claro. Então, isso daqui é a integral disso daqui. E como eu vou considerar uma esfera aqui infinita, isso aqui vai dar zero. Por exemplo, a superfície gaussiana é uma esfera de raio R tendo infinita. Então não tem problema, essa esfera aí com raio infinito, ok? Não tem nenhum problema essa esfera com raio infinito, ok? Por quê? Porque, como eu falei, eu estou considerando só aqueles campos ali que estão no meu sistema. O que está fora, o campo é tudo zero. Então, se eu levo isso para o infinito, ou se eu integro, se eu aumento um pouquinho o volume, se eu deixo essa esfera gaussiana mais próxima da região onde eu quero calcular os campos, não faz diferença, tá? Então, o resultado vai dar o mesmo, né? Porque fora esse campo vai ser igual a zero. Então, no final das contas, a energia elétrica, né, armazenada nesses campos que eu estou lá do meu sistema, só sobra esse termo aqui, né? Então vai ser igual a menos meio integral de D em R gradiente de R, né? Que é isso daqui. Eu só fiz trocar a ordem, não tem problema, porque o produto escalar ele é comutativo. Integro isso aqui no volume. Então a energia armazenada no campo elétrico vai ser o quê? E aí entra outra, né? A gente sabe que quem é o campo elétrico? Outra definição, o campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Então significa que eu vou ter menos meio, esse menos com esse gradiente é o campo elétrico. Então vai dar meio de escalar EV. Então vai ser o produto de D com E, né? Só que a gente sabe que, além disso, a gente sabe que o vetor de deslocamento elétrico, ele é a permissividade elétrica do meio vezes o campo elétrico. Então, por fim, eu posso escrever aqui o campo, a energia armazenada no campo elétrico é metade da integral, isso aqui é epsilon, né? Então vai ficar epsilon sobre 2 e escalar que é E ao quadrado, essa integral de volume. Então essa aí é a energia armazenada no campo elétrico, né? Ok, então isso aqui é isso aqui a gente já viu isso aqui antes, né? Energia armazenada no campo
elétrico. Obviamente que se eu tenho alguma coisa dentro do integrando, essa é a densidade de energia. Então isso implica que meio de escalar E, que é igual a epsilon sobre 2 E ao quadrado, né, a densidade de energia armazenada no campo elétrico. Então, isso aqui é a densidade de energia armazenada no campo elétrico. Ok? Agora, nós também vimos que a energia armazenada num campo magnético, energia armazenada no campo magnético. A energia armazenada no campo magnético, o que ela vai ser? Então, a energia magnética, a energia armazenada no campo magnético, ela é integral da densidade de energia magnética integral de volume. E aqui o que a gente faz é simplesmente fazer o seguinte: ela é análoga àquela fórmula lá, simplesmente eu troco onde tem a fonte, que era densidade de carga livre, eu troco para densidade de corrente livre. E onde tinha potencial escalar, eu troco por potencial vetor. Então basicamente é isso que a gente vai fazer. Então a fórmula é a mesma que a gente tinha aqui antes, né? Só que a gente vai ter agora, no lugar, então aqui, ó, densidade vezes o potencial. Então a mesma coisa, tem um meio integral. Quem é a densidade? Quem é a densidade? É J escalar o potencial, né? Integral de volume. Só que a gente sabe que o quê? Que o J, ele é o rotacional de H. Isso é chamado ali de ampere, né? Então, usando a lei de Ampere, a gente conclui que a energia armazenada no campo magnético, ela é metade da integral do rotacional de H escalar potencial vetor magnético A integral de volume, né? Existe uma identidade vetorial que diz que
rotacional, o divergente do rotacional, ele é igual ao rotacional do primeiro, ao derivado do primeiro pelo segundo, mais a derivada, ou melhor, menos aqui, né? O primeiro pela derivada do segundo. De tal maneira que eu posso passar esse cara para esse lado. E eu tenho essa identidade, né? Então, no final das contas, eu tenho que o potencial magnético é a metade da integral do divergente de H rotacional A dV mais metade da integral de H escalar rotacional de A dV. Só que eu tenho que a integral, essa integral aqui, posso resolver pelo teorema da divergência, né? Teorema da divergência na esfera de raio R tendendo ao infinito. Nesse caso, que vai ficar integral, vai virar uma integral de superfície, né? Disso aqui. E lá no infinito, o potencial vetor é igual a zero. Então, o potencial magnético, né, do meu sistema, onde eu tenho alguns campos magnéticos, é metade de H escalar rotacional de A dV, essa integral de volume. Então a gente sabe que existe uma definição que diz que o B é exatamente o rotacional do potencial vetor magnético. Então significa que a energia armazenada no campo magnético é metade da integral de H escalar B dV. Então essa aqui é a fórmula da energia armazenada no campo magnético. Ok. É assim, para tu falar isso implica então que a densidade de energia magnética, densidade de energia armazenada no campo magnético, é obviamente metade de H escalar B, que posso escrever também como metade, né? Lembrando que o B, campo magnético, é a permeabilidade magnética vezes o campo magnético auxiliar. Então aqui daria μ sobre 2 vezes H escalar H, que daria H ao quadrado.
Isso aqui que a gente chama de densidade de energia densidade de energia, magnética. É a densidade de energia armazenada no campo magnético. Agora sim, a gente pode falar da densidade de energia eletromagnética. Então, quem é a densidade de energia eletromagnética? Vai ser o seguinte: densidade de energia elétrica, mas densidade de energia magnética. Ou seja, vai ser D escalar E sobre 2 mais B escalar H sobre 2. Então, essa é a densidade de energia armazenada nos campos eletromagnéticos. Uma coisa que é importante nós falarmos agora é sobre a perda de energia. Então vamos falar aqui sobre perda de energia. Perdas de energia. Então vão existir dois tipos de perdas de energia. É a dissipação mecânica relacionada a calor, trabalho mecânico, etc., né? E a dissipação por irradiação. Quando está irradiando, essa onda que está saindo está levando energia, né? Então, a perda por radiação. Então tem essas duas formas aí do sistema perder energia, né? Então vamos começar falando da perda de energia, perda de energia mecânica. É o que acontece, por exemplo, no efeito Joule, né? Onde você tem lá o que? Uma carga em movimento. E quando tem essa carga em movimento, você tem uma certa força aqui, né? E isso faz com que essa carga tenha uma certa velocidade. E aí a gente tem que, no caso, a potência dissipada, ela vai ser o quê? A potência mecânica dissipada ela é a variação de energia mecânica com o tempo. Então essa potência mecânica dissipada é a integral de volume considerando aqui
força por unidade de volume, força por volume, que eu vou chamar aqui de F, né? Que é justamente a força atuando na partícula pelo volume. Então, se é pelo volume, isso significa que força por volume. Então, se eu integro no volume, força por volume, velocidade, integro isso no volume, isso vai me dar potência, né? Porque isso daqui é potência por volume, né? Isso é a potência por volume, né? Poderia dizer que isso aqui, ó, é potência. É potência por volume, né? Deu para entender. E no caso da força elétrica, quem é a força elétrica? É a carga. Ela é Q é mais força de Lorentz, né? Considerando os campos elétricos e campos magnéticos. Só que é pelo volume. Então aqui é a densidade de carga. Se eu integro isso no volume, isso vai me dar a potência mecânica, né? Então a potência mecânica vai ser integral de... Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que o quê? Que isso aqui é geral da matemática, né? Se eu faço isso aqui escalar V, isso dá zero, né? Esqueci, desculpa, de colocar aqui escalar V, né? Aqui, para não confundir, colocar um V assim, de volume, tá? Por quê? Porque o V, esse vetor sempre é perpendicular a isso daqui, né? Quando tem aqui, então nesse caso, como é que é esse desenho? Eu tenho o plano, esse plano eu tenho V e B, e esse aqui é o que? V vetorial B. Então significa que V vetorial B e V são perpendiculares. Então isso quer dizer que esse produto escalar vai ficar módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo de trística 90. E cosseno de 90 é zero. Então esse produto aqui zera, né? Sobra só o que? Rho é escalar V integral de volume. Só que nós vimos que quando eu faço a densidade de carga vezes a velocidade, o que isso dá? Isso dá a densidade de corrente. Ok? Então a gente chega à conclusão que a potência mecânica dissipada ela é integral de volume de E escalar J. Então, isso daqui é que a gente chama de potência mecânica dissipada. Outra forma de perder. Bom, além disso, eu poder ter deduzido isso aí de uma outra maneira, né? Por exemplo, num circuito,
Outra maneira de fazer essa mesma dedução, alternativamente, poderia ter dito o seguinte, ó, potência mecânica dissipada num circuito é a corrente, né, vezes a Fm. E aí, vezes a Fm, né? Então aqui seria corrente. Quem é Fm? Integral de linha do campo elétrico. Esse dl é na direção da corrente. Então isso aqui é integral de E escalar IDL. Então, a gente viu que IDL é a mesma coisa que a densidade de corrente vezes o elemento de volume. Então poderia dizer que a potência mecânica dissipada seria viraria uma integral de volume, né, de E escalar J, que é o mesmo resultado que a gente já tinha obtido anteriormente, né? Ok, como nós vimos, existe uma outra forma de perda de energia, que é através da radiação. Bom, antes de deduzir essa perda, o que a gente vai mostrar é que essa perda perdas por radiação, ela vem desse termo aqui, ó, do divergente de E vetorial H. Então, a gente vai mostrar isso aí. Então, vamos desenvolver, para a gente chegar nessa conclusão, a gente simplesmente desenvolve isso aqui. E aí, desenvolvendo isso aí, a gente chega na seguinte identidade vetorial. Isso dá menos E, a gente fez ainda agorinha, né? Então não vou repetir. Vetorial H mais H vetorial rotacional de E. A gente fez ainda agorinha, né? Há pouco a gente já usou essa identidade aqui. Divergente do produto vetorial. A gente fez ainda agorinha. Então, quer dizer que o divergente de E vetorial H vai ser igual a... Bom, antes de continuar o desenvolvimento, eu tenho que lembrar que o quê? Que quem é rotacional de H é J mais derivada temporal do vetor de deslocamento elétrico. E quem é o rotacional do campo elétrico? O rotacional do campo elétrico, ele vai ser igual a menos a variação de B com T. Então aí a lei de Faraday, né? É a lei de Ampère-Maxwell. Então o que a gente tem no final das contas? Que o divergente de E vetorial H, ele é igual a menos E escalar J mais derivada de D com relação a T mais H escalar menos derivada de B com relação a T. Então aqui a gente conclui que o divergente de E vetorial H é igual a menos E escalar J menos menos E escalar derivada de D com relação a T mais, é tudo menos na verdade, né?
menos H escalar derivada de B com relação a T. Ok? Bom, existe uma propriedade geral. Se eu tenho aqui um vetor V, eu tenho meio, um vetor V escalar vetor W. Se eu derivar isso aqui com relação ao tempo, o que eu vou encontrar? Na verdade, desculpa, é V ao quadrado. Que V ao quadrado. Isso vai dar 2 vezes meio vezes V escalar derivada de V com relação a T. Então, corta isso aqui e vai dar V escalar derivada de V com relação a T. Eu vou pegar essa expressão e vou reescrever da seguinte forma. Na verdade, não deve ter mostrado essa propriedade. Vou escrever assim, ó. Isso aqui é igual a E. O epsilon vem para fora. Aqui eu vou jogar o mi para fora. E aqui vai virar H. Comparando, ó, isso daqui é igual a isso aqui, é igual a isso aqui. Só trocando o V por E ou o V por H. Então a gente conclui que divergente de E vetorial H é igual a menos E escalar J menos menos epsilon sobre 2. Percebe que essa derivada agora temporal eu posso colocar para fora. Aqui vai ficar o que? Epsilon sobre 2 é ao quadrado. E aqui mi sobre 2 h ao quadrado, que eu posso escrever agora como menos E escalar J menos derivada temporal de isso aqui. O que é? É energia eletromagnética, né? Que é justamente D escalar E mais B escalar H sobre 2. Então isso aqui é exatamente energia eletromagnética. Bom, se eu passar isso aqui para o outro lado, eu tenho que isso aqui, ó, vetorial H igual a menos a variação de T. O que significa menos? Quer dizer que significa um decrescimento da energia. Se menos, menos variação com o tempo. Então isso aqui é o decrescimento da energia com o tempo. Então isso aí é a perda de energia, né? Então, obviamente, menos a variação com o tempo é a perda. Isso aqui é energia, menos a derivada temporal. Isso aqui é potência dissipada, né? Menos a derivada temporal. Isso daqui é potência dissipada. Ora, mas tem duas maneiras de dissipar potência. Essa aqui a gente já calculou. Essa aqui é a potência mecânica dissipada. Então, isso aqui
é a potência dissipada radiada. É a potência dissipada pela radiação radiada, ok? Então, a gente conclui que, então, isso implica que P rad é igual ao divergente de E vetorial H e isso daqui é a potência dissipada por radiação. E agora a gente vai definir uma coisa que é o vetor de Point. Então, agora a gente vai definir vetor de Point, né? Como é que escreve o vetor de Point? É isso mesmo, né? Com Y. A gente tem o vetor de Poynting. E aí o vetor de Poynting, ele por definição, ele é E vetorial H. Então isso é uma definição. Então, usando essa definição do vetor de Poynting, o que a gente pode dizer? Que a potência dissipada por radiação ela nada mais é do que a divergência do vetor de Poynting. Então, o vetor de Poynting, ele dá energia que essa onda transporta, né? Que no caso do sistema, quando ele está irradiando, essa onda que é transportada para fora é uma energia perdida. E a gente tem a equação da continuidade de energia. Equação da continuidade de energia. Que é essa equação aqui, ó. Então, só uma coisa aqui não é a potência radiada, né? É a densidade, a potência é a integral disso aqui. Desculpa, isso aqui é a densidade de potência. Então, deixa eu só ajeitar. Isso daqui é a densidade de potência, né? Irradiada. Então, isso aqui é a densidade de potência. Então, só ajeitar aqui. Densidade de... Até porque isso aqui também não é energia, né? É a densidade de energia. Ok? Então, isso aqui, desculpa, é a densidade de potência dissipada por radiação. Ok, então, na verdade, tudo aqui é densidade, né? Então, isso aqui eu coloquei errado, né? Não é potência, aqui é a densidade. Então, isso aqui a gente chamou de quê? É o Wzinho, né? Que é a densidade, o Uzinho, densidade de potência.
Então a equação fica assim, ó. A derivada da densidade de energia mais escalar R mais isso daqui igual a zero. O que significa? Então essa é a equação da continuidade, né? Essa equação significa que se eu tenho um sistema, esse sistema começa a irradiar, então ele perde parte da energia aqui, ó. Vou colocar logo o vetor de point aqui. Então aqui é a energia, é a potência dissipada por unidade de volume, né? Potência dissipada por unidade de volume. E aí também tem algumas correntes aqui que surgem, né? Então, devido a essas correntes, aí de efeito Joule, né? Então dissipa também aqui energia. Também dissipa energia aqui, né? E aí, se tinha uma certa energia aí, se está saindo aqui é positivo, se está saindo aqui é positivo, se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo. Então quer dizer que a densidade de energia está diminuindo. Isso implica que a densidade de energia ela é a variação da densidade de energia. Opa, aqui é um cozinho, né? Então a variação da densidade de energia é negativa, né? Lembrando que se U aqui é densidade de energia eletromagnética. Quem é divergente de S é a potência dissipada por unidade de volume. Potência dissipada por radiação né? E isso daqui e é escalar J, energia, é a potência mecânica dissipada por unidade de volume. E é isso. Então a gente tem essas Então a gente tem isso daí. Na próxima aula a gente continua. Então, a gente fica aqui na equação da quantidade de energia, né? A gente explicou como é que funciona. Já ficou muito longo. No próximo vídeo a gente continua.